Eu quero deixar aqui nesses vídeos que nós estamos gravando, tirar a poeira aí do pessoal que não está usando a Bíblia para pregar o Evangelho. Porque quando você prega um Evangelho que mostra que o que Jesus fez não é o suficiente, então alguma coisa está errado. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o que Jesus fez é suficiente. Se depender alguma coisa de mim, então Jesus Cristo não precisaria ter o verbo ser feito carne, porque a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz lá em Hebreus, se você perdesse a Bíblia e todos os achados foram de Hebreus 9, Hebreus 7, 8, 9 e 10, você entenderia todo o Evangelho. A Bíblia explica que não existe sacrifício. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que não é por obras, para que você não se vanglorie. E aliás, para poder quebrar o poder da maldição de Lúcifer, só um maior do que ele, que é Jesus Cristo. E lá em Hebreus explica que ele se fez maldito por nós, que ele entrou num templo não feito por mãos humanas. Jesus Cristo pagou o preço do resgate, se representa como homem, por isso se fez, o verbo divino se fez carne, então ele é homem e é Deus para representar céus e terra. Mas então vamos lá. Quando você pede, quando você cobra um evangelho que de graça recebeu, e a Bíblia diz de graça dai, fé é obediência. Fé é praticar a palavra de Deus. Fé não é sentimento, algo que você sente ou pensa que pode fazer. Vou fazer pela fé, não. Está dentro da palavra. Se não tiver, não faça. Porque fé, a Bíblia diz, há uma só fé. Então fé é obedecer a palavra de Deus, é praticar o que Deus quer que você pratique. Pratique. É o livro, você vê lá o livro do manual do fabricante e vai em frente. Não inventa coisa não. Não substitua o nome e o poder do nome, que é o nome de Jesus, que Deus nos deu esse nome. O poder do sangue, o poder do resgate na ressurreição, porque Jesus Cristo está sentado lá no trono. Não substitua isso por fábulas, por invenções, por meios de arrecadação. Não substitua por toalha, não substitua por sal, não substitua por lencinho. Isso aí, filho. Essas práticas religiosas, você vai dar conta diante de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, presta atenção. Tira a poeira da Bíblia porque você conhece. Você está indo por um caminho de... né? Como se você fosse um profeta, né? Para com isso aí. Para com isso aí porque o inferno é terrível. E a palavra de Deus diz que quando você estiver diante dele, pratica a iniquidade, usa o nome dele até para expulsar demônio, para um monte de coisa. Jesus vai ter registro zero. Ele vai falar, não me lembro disso aí. Já falamos sobre isso, mas a questão é a seguinte. Tem gente, a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós, porque ele só tem poder de perdoar o pecado, esse pecado original que nos tira da linhagem de Adão e nos dá para o resgate, nos traz para o resgate que ele nos oferece na cruz do Calvário, não só na cruz. Porque a cruz foi o começo, a cruz foi a morte, para ele descer no vale da sombra da morte e ressurgir, ressuscitar. O que nos dá a vitória é que Jesus ressuscitou, está assentado no trono, tomou o controle da situação. Como Deus, ele está no controle. Como representante da raça humana, é o nosso advogado, a Bíblia diz sobre isso. Então quando você fica inventando, por exemplo, eu preciso fazer um curso para quebrar maldição. Curso? Então Jesus não precisava ter feito nada. Fazer um curso. Preciso fazer um sacrifício, preciso pagar o preço. Então Jesus não precisava fazer nada. O preço do resgate está no nome, no ato, na morte, no sangue derramado, na ressurreição e no poder que ele adquiriu, o direito de adoção. Tem gente ensinando, por exemplo, que você tem que perdoar até os seus antepassados que já morreram. Eu não tenho esse poder, gente. O poder de perdão está em Jesus Cristo. Eu posso perdoar o meu próximo que está vivo aqui do meu lado para praticar frutos do Espírito, para praticar o Evangelho, para obedecer. Isso é fé. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela prática da palavra de Deus. Ou seja, o justo viverá obedecendo debaixo do reino de Deus. Venha a nós o seu reino, quer dizer isso, está debaixo do seu reinado. Está debaixo do seu reinado é agir pela fé. Então o justo vive pela fé porque a situação de filho é a situação de fé. É o estado de fé. Fé é comunhão. Fé é comunhão. Sem comunhão a gente não obedece, a gente não se relaciona, a gente não faz nada. Então presta atenção. Eu não tenho que ficar perdoando antepassado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito por mim. Lê lá Hebreus 7 até o capítulo 10, você vai entender o que é o Evangelho.
A Bíblia diz que esse resgate é de uma vez por todas, o que ele fez é suficiente. Jesus morreu, ressuscitou, ele está vivo, ele está no controle, ele é Deus entronizado, João viu isso. Agora não, você é comprovado, gente, é comprovado isso aí. Quando você vai no médico, ele pergunta, você tem algum caso de depressão, diabetes, doenças que vêm no código genético, o código esse que a ciência já leu, isso é comprovado, a gente recebe carga genética. Senão a gente não ia receber nem a aparência dos nossos pais. A gente recebe tendência a engordar, tendência a calvície, a cor dos olhos, tudo é carga genética. Isso é informação genética. O que você é informação genética. Então, se você, por exemplo, adquire uma doença no seu serviço, por causa do seu serviço insalubre, você adquire uma doença por causa da poluição do ar, você adquire uma doença por causa de vícios que teve no passado, ou de carga genética. Aí tem gente que atribui isso a... tudo é demônio. Tudo é... Ou seja, Jesus não é o suficiente, então você tem que ficar perdoando, você tem que ficar rejeitando. Eu rejeito, como se eu tivesse poder, como se eu tivesse... A Bíblia diz que sem Jesus você não pode fazer nada, está escrito na palavra. Não fica inventando coisa, não fica inventando curso, não fica inventando meios de arrecadar, não fica inventando meios que na verdade é para encher o teu ego, para você falar, eu sei, olha aqui, ó, vem aqui que eu é que sei, eu é que tenho. A mão de Deus está aqui, tá só aí, né, filho? Só aí, né? Então tira a poeira da sua Bíblia, porque você conhece a palavra e o negócio não é brincadeira, não. Não queira desentronizar, tomar o lugar de Jesus. Cuidado. Então, não fica seguindo um cego guiando outro cego. O que Jesus fez é o suficiente. Você recebe o perdão, perdoa quem está vivo do teu próximo. Você distribui amor com o perdão. E o que morreu, filho, a Bíblia diz que a morte sela o destino do homem. Tudo isso que eu estou falando a gente vai colocar aqui embaixo, aqui os versículos da Bíblia, que é o que eu tenho feito. Mas é brincadeira, hein? Eu tenho que declarar, eu rejeito isso na minha vida. Se for problema genético, a Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo ainda. Agora eu queria que essa pessoa que explicasse, por exemplo, que toda doença é de ordem espiritual, esse problema de ordem espiritual, a Bíblia diz que é o pecado. Não foi Deus que amaldiçoou a terra. Quando Deus falou, a terra é maldita por tua causa, você vai ter dores no parto, você vai suar, vai conseguir as coisas com esforço. Isso aí Deus estava falando, citando o resultado do pecado, que é a maldição que ia cair, por causa que ele entregou o reinado, trocou e entregou na mão de Satanás. E o resultado do pecado é esse resultado de guerras, fome, criança pedindo no farol, gente nascendo com problemas. Isso é o resultado do pecado. E o resgate que Jesus nos dá tem a promessa de novos céus, nova terra, um novo corpo, gente. E a Bíblia termina, olha só, a Bíblia começa com a maldição, Isaías explica que a maldição consome a terra e termina em Apocalipse explicando, lá não haverá maldição contra ninguém. Então nós estamos sujeitos à carne. Jesus ensinou isso, no mundo tereis aflições, está escrito. Paulo fala assim, quando eu penso fazer o bem, já faço o mal, é a carga que a gente carrega. Já pensou? Então Paulo tinha um problema que todo mundo que ensina na Bíblia tinha um problema de não conseguir se livrar dos problemas espirituais. Gente, vai ler a Bíblia, não fica sendo conduzido só por palavras. A Bíblia diz para você testar, para você ver se o Espírito que está vindo é o Espírito de Deus. Testar os Espíritos quer dizer ver se o que está falando é Espírito e vida igual as minhas palavras. Ver se está de acordo. Então, esse negócio de cursinho, de quebra de maldição, você está por fora. Isso aí não tem base bíblica. Olha que absurdo, a pessoa vai na igreja outro dia, abriu a boca. Trabalhou à noite, que nem eu trabalho. Eu trabalho à noite, vou pro culto. Ó, sabe o que esse pessoal fala de quebra de maldição? Esses panaca, itaoca, panaca, um negócio assim, que é demônio. Então eu sou endemoniado, eu trabalho à noite, eu abro a boca no som. Opa, é encosto, será isso aí? Não estou entendendo direito. Não, meu Deus, o sangue nos umbrais afasta esse demônio. A Bíblia diz que com Jesus não há palavra que venha, não há veneno que eu tome. Filho, é um Deus que me protege como pai. Para com isso aí, velho. Para com isso aí. Para.